Olá, muito boa tarde. Reencontrando-nos aqui no Oração Ação. Nosso ponto de encontro, nosso posto de reabastecimento, já que o nosso carro consome tanta gasolina, tanta energia, já que nós temos tantas hemorragias espirituais, tantos vampiros que nos sugam a esperança, o otimismo, a fé. Precisamos ter práticas de revigoramento, cultivar rotinas terapêuticas de reenergização, de aprendizado, de fortalecimento. Contatos com a natureza precisam ser incorporados à nossa semana, ao nosso dia. Fabulosos os ganhos da respiração consciente. Porque a respiração consciente é um autopasse. É uma conexão profunda, se feita em consciência. A respiração em inconsciência, em inconstância, em insuficiência, gera dor de cabeça, gera apatia, já feita em inconsciência, traz para si as melhores energias que os instrutores, que os anjos da guarda, que os espíritos familiares, que os terapeutas, que os mestres espirituais nos querem trazer. Você já pensou alguma coisa sobre a palavra inspiração? Por quê? Há tanto tempo dizemos que os artistas, quando conectados com as melhores dimensões, estão inspirados, que os oradores, que os esportistas, inspirar é se conectar, é se preencher do melhor. Fundamental para todos nós exercitarmos a inspiração consciente. Veja como todas as doenças, praticamente, a começar por medo, por ansiedade, refletem, têm como sintomas evidentes a má respiração. O ansioso e o medroso respiram apenas por essa última parte do pulmão, respiram apenas a respiração superior. Não descartando todo o resto do pulmão que permanece com ar viciado, gasto, intoxicado. Temos uma respiração superior, que é essa do medo e da ansiedade, uma respiração média e uma respiração profunda, diafragmática, que precisa ser exercitada. Essa respiração diafragmática, a respiração dos bebês, é a respiração que nós mesmos temos quando estamos num sono tranquilo. É a respiração que a barriga incha e a barriga murcha.
porque é pelo diafragma que a respiração completa, baixa, média e alta, se realiza, promovendo uma limpeza total e uma reenergização total. Os praticantes da meditação exercitam essa respiração total. Os admiradores de um pôr do sol, os que adentram uma floresta, qual é a respiração para quem admira a beleza e a força da natureza? É a respiração do alívio, da plenitude. Pensemos a respeito disso. A integração precisa ser exercitada, especialmente para uma humanidade que vive, que cultiva a desintegração, a fragmentação, o egoísmo. Prestem atenção na respiração. Pratiquem a integração total por meio da inspiração plena. Muito bem. Hoje vamos falar sobre a família universal. Vamos ver a pergunta que se faz Emmanuel, a resposta que o instrutor espiritual iluminado nos dá, e depois fazer uma reflexão sobre a família universal, sobre a lição, o remédio deixado por Jesus quando nos disse Pai Nosso. Vamos lá? Pergunta número 73. A humanidade terrestre é idêntica à de outros mundos? Aqui já não se pergunta mais se há outros mundos habitados. Para qualquer um que tenha consciência da insignificância da Terra perante o braço de Órion, onde é um dos menores planetas, braço de Órion que é uma parte da Via Láctea que é uma das 200 bilhões de galáxias do universo conhecido. Qualquer um que tenha mínima noção de realidade astronômica sabe do absurdo que é supor apenas a Terra um planeta habitado. O que você acharia de um rei que construísse um palácio 1000 vezes maior que Buckingham, com seus 80 quartos, salões, ambientes ricos e fabulosos, e fosse morar num quartinho, numa estrebaria, num quartinho de bagunça? E o que você diria desse rei? Absurdo, não é? Como um rei constrói um hiperpalácio e vai morar num minúsculo quartinho de bagunça? Nós somos o quartinho de bagunça da Via Láctea, quanto mais do universo. Por quê? Deus, tendo construído essa enormidade de recursos, depositou a vida apenas nesse planetinha. Não há lógica alguma, não é verdade? Então, a humanidade terrestre é idêntica à humanidade que o próprio perguntador, quanto mais Emmanuel, o perguntado, sabem que é habitada em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos revelam que todos os orbes são de alguma forma habitados. Vejam só. Então a humanidade terrestre é idêntica à humanidade de outros orbes, de outros mundos? A resposta vem assim: nas expressões físicas,
semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Aqui na Terra mesmo. Numa família, será que podemos falar que os seres são idênticos? A resposta caberia tranquilamente em termos de humanidade da Terra. Nas expressões físicas, a analogia entre os seres humanos aqui da Terra é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo, em face da adaptação que os corpos exigem para cada ambiente. Então, as leis evolutivas, as leis substanciais que regem cada plano evolutivo, citada aqui por Emmanuel, é exatamente essa integração que cada corpo que reveste cada humanidade estabelece com o seu ambiente vibracional, com o seu ambiente material, de forma que cada mundo possui, digamos assim, uma indumentária, uma vestimenta típica. Essa comparação também seria interessante. Os diversos tipos de roupas que nós usamos são idênticas? Alguém falaria, claro que não. A roupa que eu uso para ir à praia é muito diferente da que eu uso para ir para o trabalho, da que eu uso para ir a um casamento, da roupa que eu uso para ficar em casa. Cada ambiente exige uma roupa. A roupa que a humanidade usa para ir ao espaço é a mesma da roupa que a humanidade usa para mergulhar nas profundezas? Claro que não. Cada ambiente exige uma roupagem. De forma que as raças humanas, os biotipos diferentes, são adaptações dos corpos a diferentes latitudes, a diferentes ambientes, a diferentes condições. E no universo dá-se o mesmo. Há humanidades com corpos físicos mais sutis. Há humanidades com corpos físicos mais densos. Há humanidades com corpos físicos com características diferentes do humanoide. Então vamos rever a resposta de Emmanuel. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. No plano espiritual, viajores astrais nos contam que seres muito elevados se apresentam apenas como uma bola de luz, sem sequer ser identificável um corpo. Não é? Então, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. A família universal de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma,
veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Aqui há palavras preciosíssimas. O olhar da família universal como um prisma, como um ponto de vista enriquecedor. Fala-se também da identificação como uma questão fundamental aqui. Perceba, meu amigo, minha amiga, as violências, o lado mais escuro das criaturas partem de uma identificação equivocada. Nós não somos pretos, nem brancos, nem amarelos, nem indígenas. Nós não somos homens ou mulheres. Nós não somos brasileiros, judeus, palestinos, argentinos. Não somos nada disso. Nem ricos, nem pobres, nem velhos, nem moços, nem de uma religião, de uma profissão, de uma ideologia ou de outra. Isso tudo é um processo de identificação, a partir do qual estabelecemos guerras, competições, disputas. A guerra dos sexos, as guerras comerciais hoje tão fortes no mundo todo, as guerras nacionais, as guerras ideológicas que fazem as polarizações, as guerras religiosas. São muitas as guerras, e trágicas todas elas. Trágicas. É muito interessante percebermos tudo que existe como membro de uma grande família. Percebermos o erro básico do orgulho, do egoísmo, da ilusão da separatividade, como gerador de todas as violências humanas, do feminicídio, do racismo, das guerras nacionais, das polarizações ideológicas e políticas, das guerras religiosas, etc, etc, etc. Preciosa essa reflexão trazida por Emmanuel, não é? Há algum tempo, durante uma palestra, me foi intuída a parábola do câncer. Era uma vez uma partezinha de um todo, que queria ser maior do que todas as suas bilhões de partezinhas colegas dela. Uma partezinha ambiciosa, orgulhosa, vaidosa, e que descobriu que poderia ser maior que as outras, comendo, devorando as suas vizinhas. Olha que descoberta terrível. É a descoberta do orgulho e do egoísmo. Aqueles que se exaltarem serão humilhados, aqueles que se humilharem serão exaltados, disse Jesus, apontando e confirmando essa origem terrível do orgulho, do egoísmo, da separatividade como matrizes das nossas dores, das nossas tristezas. Essa partezinha que fez essa triste descoberta que seria maior se comesse as suas vizinhas, começou a praticar esse terrível hábito da violência, da autoexaltação, pela humilhação, pela supressão, pela eliminação do outro. E foi comendo, e foi comendo, e foi comendo as suas vizinhas, e aumentando, e aumentando, e aumentando. A partir de um certo momento foi percebida pelo todo
como um tumor. E aquele tumor que havia sido o resultado da ambição daquela célulazinha devoradora, tornou-se uma ameaça para o todo. De forma que foi necessário uma cirurgia para extrair do todo aquele tumor. Senão ele seria uma ameaça ao todo. É precisamente essa parábola do câncer, explica precisamente o que está acontecendo agora na humanidade da Terra. Os orgulhosos, os violentos, os vaidosos, patologicamente falando, os doentes, se tornaram nódulos cancerígenos que o supremo cirurgião Jesus está operando, realizando uma cirurgia de salvação do todo. Nesse momento, já há alguns séculos, vem tirando nódulo atrás de nódulo. E ainda há muitos nódulos a serem retirados. Precisa de diagnósticos para fazer a separação do joio do trigo e dos bodes das ovelhas. E o diagnóstico, o que faz o diagnóstico de Deus, são as situações críticas. A pandemia não mostrou a olhos vistos os solidários e os egoístas? Pois outras dores coletivas aparecerão, como convites à união. Porque se a dor é coletiva, é o estímulo para vivenciarmos a família universal. Mas, mesmo com tal estímulo evidente, as almas mais obscuras, mais egoístas, mais vaidosas, só veem oportunidade de se dar bem, de enriquecer, mesmo que à custa dos outros. Lembram-se dos desvios nas compras dos respiradores? Desvios, corrupções, enriquecimentos ilícitos que geravam mortes nas UTIs? Lembram-se, por outro lado, dos casos heróicos de idosos que pediam para ser tirado o respirador, que os mantinha vivos para colocar em jovens, em crianças? Dos músicos que cantavam na sacada dos prédios para alegrar os seus vizinhos? Dos jovens que batiam na porta dos vizinhos idosos, nos prédios, nos bairros, para fazer compras pelos idosos, para os idosos? Das pessoas que viveram a pandemia intoxicadas, envenenadas na polarização política? Outros terremotos acontecerão, outras tragédias coletivas acontecerão. Qual será a sua opção? Qual será a sua atitude? Qual será a minha? Impossível prever. Mas nós, e só nós, podemos e devemos ensaiar, condicionar, estimular a nossa mente verdadeiramente fraterna. Exercitemos agora, hoje à noite, já que fazemos viagens espirituais durante o sono, ao fazermos a nossa oração, peçamos aos orientadores espirituais, declaremos-nos à disposição para servir e sirvamos. Busquemos durante a vigília, durante o dia,
termos olhos de ver as oportunidades riquíssimas que Deus oferece a todos para praticarmos a compaixão, a solidariedade, a fraternidade. Tenhamos olhos de ver, peçamos essa lucidez, busquemos e verifiquemos o tempo todo a nossa sintonia e melhoremos essa sintonia, vigiemos e oremos. Vigiar e orar seja a nossa programação e a nossa reprogramação mental de cada dia, de cada hora, de cada segundo. Que essa mensagem, que esse estímulo chegue a todas as criaturas, especialmente a todas as criaturas humanas do nosso planeta Terra. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o eu, o rosto, a essência é maravilhosa, mas a aparência, a máscara, são violentas, superficiais, doentias. Qual será a sua decisão? Com qual eu você irá se identificar? O eu de luz ou o eu do ego? Que assim seja para todos nós. Vigiar e orar. Graças a Deus. Vamos agora saudar todos os amigos que estão conosco nesse grupo de estudos tão bom de vivermos nele. Enir Cajazeira Silva, Marco Aurélio Trindade, dizendo: Deus é a semelhança, sem dúvida. Deus é a semelhança profunda de tudo que está criado, de tudo que existe. Muito feliz a sua colocação, Marco. Enir Cajazeira falando de uma palestra muito profunda hoje, sem dúvida. Agradeçamos o convite, a lição, o remédio que nos foi dado hoje. E bem-aventurados aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Adelaide Dias, boa noite. Mari Pereira, boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde do seu filho Felipe. Que todos os nossos amores recebam essa força, essa luz, essa lucidez que jorra do alto nesse nosso humilde trabalho. Muito bom, muito feliz por estar com todos vocês. Conclamo, estimulo a todos a compartilharem esse nosso momento. É extremamente importante alcançarmos olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber a essência da vida, o Deus em nós, o Deus no outro, o Deus em tudo. A família universal que integra como cura do orgulho e do egoísmo que desintegra. Paz e bem a todos, muita paz e muita luz para toda a criação, para toda a humanidade, para você e para mim. Graças a Deus, até a próxima, até amanhã.